O Evangelho de João, no capítulo de número 14, o verso de número 27, o texto assim nos diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Sem dúvida, a maior necessidade que nós temos nessa vida é Jesus. E é Jesus aquele que a Bíblia profetizou como sendo o príncipe da paz. Todos os homens procuram paz, embora às vezes se procura no lugar errado, ou melhor, na pessoa errada, porque a verdadeira paz só Jesus pode dar. Irmãos, lendo esse texto, ele nos chama a atenção, porque esse é o último sermão de Jesus, segundo João. Ele está caminhando para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele ia experimentar a cruz, onde ele seria morto pelos pecados de toda a humanidade. E uma coisa que me chama a atenção é que Jesus prega esse sermão para aqueles que estavam a segui-lo, os seus discípulos. E esses homens e também algumas mulheres estavam sendo profundamente impactados pelo que Jesus estava a fazer. Irmãos, lembram-se de que eu preguei recentemente aqui sobre o grande projeto de Deus em Cristo Jesus, quando ele fala sobre a casa do Pai, o lugar preparado por Deus para todos aqueles que entregam sua vida a Jesus. Mas ele está a caminhar, como já lhes disse, em direção a Jerusalém, e nós percebemos que havia um alvoroço na cidade. Muita gente vinha para a festa dos judeus, a Páscoa, e aquela festa, ela lembrava ao povo de Israel de que depois de um tempo de muita dor, de muito sofrimento, de muita escravidão, quando eles estiveram no Egito, ali entraram por instrumentalidade de José, que se tornou o governador do Egito pela permissão de Faraó, e depois houve fome onde estava a família de José, e por causa disso os irmãos de José vão ao Egito, porque no Egito havia fartura. E essa fartura era uma provisão de Deus, o Deus que é o Senhor de todas as coisas. Deus havia orientado José a ser o administrador do faraó do Egito, para que enquanto houvesse fartura, os irmãos lembram dos sonhos, né? Enquanto houvesse fartura, que parte do que havia de fartura fosse ajuntado, porque viria uma grande fome, e de fato aconteceu. E por causa dessa fome em Canaã, Jacó, pai de José, manda os filhos irem até o Egito para comprar alimento. Ali eles compram alimento, ali eles são obrigados a voltar, ali eles reconhecem José, e José os reconhece primeiramente, e ali há esse encontro. Mas tudo isso era um projeto de Deus, o Senhor da história, o Deus que se tornaria homem como um de nós, o Deus que seria de fato o príncipe da paz. No Egito ficaram durante 400 anos, entraram com todas as benesses do faraó, mas o texto diz que depois que José morre, levanta-se sobre o Egito um faraó que não conhecia José, e então a situação ficou completamente difícil para aquele povo, a tal ponto que passam-se quase 400 anos. E o povo, no momento de maior aperto, quando o livro do Êxodo, capítulo 5, verso 7, o faraó estabelece que não mais vai dar palha para que o povo confeccionasse tijolos de barro. O povo tinha que buscar a própria palha. Então, nesse momento, diz a Bíblia que o povo começou a clamar a Deus por paz, porque havia uma grande aflição, havia muita dor, e eles clamam ao Senhor, e o Senhor ouve a oração do povo. E nesse tempo, quando o Senhor ouve a oração, há em Israel um lar bem simples, de um homem chamado Arão, de uma mulher chamada Joquebede, e esse casal possuía 2 filhos, Miriam e Arão. E então Deus ouve a oração do povo, Deus concede que nasça um menino nessa casa. Mas paralelamente a essa concessão de Deus,
havia um decreto de Faraó, o monarca do Egito, percebendo a multiplicação de nascimento de meninos entre os hebreus. Ele estabelece uma ordem que daqui para frente, toda vez que uma mulher hebreia estiver grávida e o filho vier a nascer, se for menino, mate. Se for menina, deixa viver. Nesse contexto nasce Moisés. Os pais o tiveram em casa por um tempo. Mas irmão sabe como é criança, né? Ninguém segura o choro de um bebê. E a mãe de Moisés, Joquebede, temendo, ela orienta a sua filha, Miriam, que a Bíblia não diz a sua idade, e eu só gosto de dizer o que a Bíblia diz, mas já era uma menina esperta. E ela então pega aquele menino que a mãe colocara num cesto de junco, leva exatamente onde estava a banhar-se a filha do faraó. E aquela princesa ouve o choro de uma criança naquele cesto. E ela manda buscar aquela criança. E quando ela percebe aquela criança, ela percebe que aquela criança não era uma egípcia, era um dos hebreus. Mas o texto diz que o seu coração se afeiçoou àquele menino. E ela pega aquele menino e ama aquele menino. Irmãos, eu estava conversando com um casal que está esperando uma criança essa semana. E eles me disseram o seguinte: pastor, essa criança veio transformar a nossa vida. Porque um filho, quando nasce, quem tem filhos aqui sabe, é algo extraordinário. E aquele menino então é levado para o palácio. E é chamado o filho da filha do faraó. Filho da filha, vocês não sabem o que é, né? É o neto do faraó. E eu fico imaginando, meus irmãos, aquele menino criado com toda a pompa de um monarca futuro para substituir o faraó. Mas na circunstância da vida, Moisés precisou fugir. Com 40 anos ele teve que sair do Egito, porque o faraó queria matá-lo. E Moisés então, aquele moço preparado para ser o monarca do Egito. Aquele moço que eu posso imaginar, quando as mães da corte olhavam para Moisés, deviam dizer: eis aí um bom partido. Não é verdade? Mas Moisés tem que fugir. Durante 40 anos ele foi o príncipe do Egito. Mas agora ele é levado para o deserto, lá de Midian, na terra de Jetro. Ele na terra de Jetro, ele casa com uma das filhas de Jetro, Zípora. E ali na casa de Jetro, Moisés vive durante 40 anos. Vamos perceber o seguinte: durante 40 anos ele foi preparado para ser, eu não sei qual é a palavra que os adolescentes usam agora para aquela pessoa que está em destaque, né? Mas vamos usar um tempo antes. Depois eu vou perguntar para vocês, viu? Durante 40 anos ele foi preparado para ser o cara. Tem outra palavra agora? Depois vocês me dizem. Mas durante os próximos 40 anos, Moisés tem que deixar aquela indumentária do príncipe do Egito. Moisés tem que abandonar o cetro do poder. Moisés não está mais na corte, mas ele está numa tenda de pastor no deserto de Midian, a tenda de Jetro. 40 anos. Moisés, que era o cara, Moisés que era alguém, agora ele é ninguém. Lá naquele deserto. Do ponto de vista da política estratégica do seu tempo, Moisés não era nada. Mas Deus tinha um projeto de abençoar as famílias da terra. E Deus tinha um projeto de trazer o príncipe da paz, o Senhor da paz. E então, numa daqueles dias que Moisés estava a cuidar do rebanho do seu sogro, ele percebe uma sarça que ardia, não se consumia, e ele se aproxima daquela sarça, daquela moita de capim, que tinha aquela combustão espontânea, mas não acabava de queimar. E ele se aproxima, e ele ouve uma voz dizendo: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Ninguém mais lembrava de Moisés, mas Deus não se esqueceu de Moisés. Eu queria dizer para você, meu amigo, que Deus que criou você, o Deus que criou Moisés, pode todo mundo esquecer de você, mas Deus não se esquece de você. E naquele contexto, Moisés, já com 80 anos, ele se aproxima e pergunta: quem é o Senhor que está falando comigo? E o Senhor se revela a Moisés, ao ponto de dizer para Moisés, quando Moisés lhe pergunta o nome, Deus diz: eu sou o que sou. Ou seja, ele é um Deus do ontem,
Ele é um Deus do hoje, Ele é um Deus de eternamente, como Hebreus diz no capítulo 13, verso 8, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo, quando? Ontem, hoje e eternamente. E aquele Deus levanta Moisés e diz: Moisés, volta para o Egito. Eu não esqueci de você. Você vai ser um instrumento para libertar o meu povo. Moisés volta no poder de Deus. E quando ele chega ali, é um outro faraó, meus irmãos. 80 anos tinha passado. E aquele faraó zomba de Moisés. E Deus manda, através de Moisés, que as pragas venham sucedendo-se uma após outra do Egito, até chegar ao número de 10. E naquela 10ª praga, Deus ordena a morte do primogênito, onde houve morte, desde o mais humilde escravo do Egito, até o trono, a casa do faraó. E Deus anuncia para Moisés: olha, quando vocês estiverem saindo do Egito, vocês vão sacrificar um cordeiro, e vão colocar o sangue desse cordeiro no umbral da porta. E quando o anjo da morte visitar o Egito, nessa noite tão terrível, onde nenhuma família dormiu, onde houver o sangue, o anjo passará por cima. E meus irmãos, uma coisa interessante é que isso aconteceu, e Deus disse o seguinte: vocês vão fazer uma refeição, vão comer o cordeiro pascual, e já vão comer prontos para a viagem. E vocês vão celebrar a Páscoa. Essa palavra Páscoa significa passar por cima, por gerações perpétuas, até que venha o cordeiro. E esse cordeiro, ele se apresenta, conforme João no capítulo 1, verso 29, na pessoa de Jesus Cristo, quando ele diz que no dia seguinte ele viu Jesus andando para o deserto, vindo no caminho dele. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, então, nessa Páscoa, tem toda essa história para você entender o que era Páscoa. Nessa Páscoa, a última Páscoa de Jesus, ele prega esse sermão dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Essa expressão, se turbe, só aparece 2 vezes na Bíblia, e é no capítulo 14. No início, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Crede em Deus, crede também em mim. E agora no verso 27, não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque os discípulos estavam não somente temerosos, mas estavam apavorados, estavam desesperados pela sequência de acontecimentos. No capítulo 12 desse mesmo Evangelho de João, quando Jesus está preparando para ir para a Páscoa, diz o texto que vieram os gregos. Capítulo 12, verso 20. E os gregos vieram junto com a multidão e chegaram para Filipe, um dos discípulos que era de Betsaida, e perguntaram: Filipe, nós queremos ver Jesus. Nós queremos ver Jesus. Oh, que bênção! Se todos que estamos aqui nessa noite, presencialmente ou à distância, tivéssemos a mesma expectativa dos gregos, dizendo: nós queremos ver Jesus. Os gregos eram os pais da filosofia, mas a filosofia não lhes preencheu a sua ansiedade e necessidade pela paz. Mas eles ouviram falar que havia um homem chamado Jesus de Nazaré. Eles chegam para Filipe e diz: Filipe, nós queremos ver Jesus. Filipe leva-os até André, que também era de Betsaida, e eles percebem quem era Jesus. No capítulo 13, Jesus celebra a ceia, lava os pés dos discípulos, e chegamos ao capítulo 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E no verso 27, ele prega o seu último sermão. O primeiro sermão de Jesus, segundo os evangelhos, acontece, conforme registro de Marcos, no capítulo 1, verso 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E o último sermão dos evangelhos, pregado por Jesus, segundo João, no capítulo 14, verso 27. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. Ou seja, meus queridos, o que é um coração turbado? É um coração em aflição. É um coração que procura satisfazer a sua necessidade nas coisas desse mundo, mas não consegue. Sabe por quê? Porque o profeta Isaías, não trazendo o seu pensamento, mas a mensagem de Deus do céu,
Ele afirma no capítulo 48, verso 22, dizendo que o ímpio, ou seja, aquele que anda fora do que Deus estabeleceu, aquele que anda fora do que a palavra de Deus afirma, ele não tem paz. Ele não tem paz. Jesus afirmou que existem dois tipos de paz: uma paz mentirosa e uma paz verdadeira. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Por que aqueles discípulos estavam apavorados? Porque as expectativas deles acerca de Jesus eram uma expectativa diferente do que estava acontecendo. Como é que esse homem agora diz que vai para a cruz morrer? Isso é loucura. O apóstolo Paulo afirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, porque a mensagem da cruz é loucura, mas para os que perecem, mas para quem compreende quem é Jesus, ele diz, é o poder de Deus e a justiça de Deus. A paz verdadeira é uma paz que ela é um presente de Deus. Sem Deus, ninguém tem paz. Essa paz verdadeira custou um preço muito alto. O profeta Isaías afirma o seguinte: verdadeiramente, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Ou seja, para que nós tenhamos paz, Jesus pagou um preço muito alto. Essa paz não convive com o pecado. O que é pecado? Pecado é tudo que não agrada a Deus. Pecado é Deus dizer, faça isso, e você diz, eu vou fazer aquilo. Pecado é você dar as costas para Deus. Pecado é você viver a vida a partir de você e achar que o que importa é o que você quer, o que você sente, o que você acha, independente do que Deus diz na sua palavra. Isso é pecado. E o pecado leva a ter um coração turbado, um coração sem paz. A paz verdadeira, meu amigo, independe das circunstâncias que você esteja experimentando. É presente em qualquer situação. Jesus não disse que essa paz que ele dá, ela vai livrar você de problemas, por exemplo, enfermidade. Ele não disse isso. Ele disse que essa paz que ele dá vai livrar você, por exemplo, das injustiças da vida. Ele não disse isso. Mas ele afirmou, eu deixo-vos a paz, a minha paz. Eu dou. Eu não dou como o mundo dá. Porque minha paz é verdadeira, ainda que circunstâncias externas possam conspirar contra você. Essa paz, ela é verdadeira. E aqueles que receberam Jesus experimentaram isso. Paulo, por exemplo, escrevendo à igreja de Filipos, ele nos afirma que essa é uma paz que excede a toda espécie de compreensão. Estava ele preso injustamente, estava ele acorrentado injustamente. Ele havia tomado uma surra injustamente. Mas diz a Bíblia que Paulo e Silas louvavam ao Senhor. Louvavam ao Senhor. E perto da meia-noite, diz a Bíblia, Atos 16, houve um terremoto na prisão. As portas se abriram. O carcereiro ficou doido, desesperado, achando que todo mundo tinha fugido. Porque, gente, as pessoas que estão presas, todas querem sair de lá. Eles fazem coisas impossíveis para sair da prisão. Agora imagina as portas todas abertas, mas ninguém fugiu, porque Jesus estava ali. Eles experimentaram a liberdade verdadeira que há em Cristo Jesus. Essa paz que excede a toda espécie de compreensão. A verdadeira paz nos reconcilia com Deus. Porque a história do homem, do ser humano, é uma história de rebeldia contra Deus. Rebeldia contra Deus. Mas a Bíblia afirma, Romanos 5, verso 1, justificados por meio da fé. Nós temos, o que, irmãos? Paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz nos liberta de todos os temores. Por isso Jesus disse, não se turbe o vosso coração, porque eu deixo-vos a paz. Essa paz eu vos dou, e não vos a dou como o mundo dá. Eu não sei como está a sua vida, não sei. Mas uma coisa eu sei, sem Jesus você não tem paz. Você pode ser uma pessoa muito preparada intelectualmente, mas esse vazio não vai ser preenchido
sem a paz de Jesus. Você pode ser uma pessoa muito jovem, com muitas expectativas sobre a vida. Imaginando, é bom que você imagine. Sonhando, é bom que você sonhe. Que você tem muita coisa para fazer. Talvez você tenha muitas expectativas, mas sem Jesus você não vai ter paz. Eu lembro que houve um brasileiro que mexia com o Brasil, todo o Brasil. E era comum as pessoas se acercarem de um aparelho de televisão para ver aquele brasileiro, que mexia com o mundo. Em suas vitórias ele levantava uma bandeira do Brasil. E no final do ano de 1994, aquele brasileiro deu uma entrevista. Era muito jovem. E disseram quais as suas expectativas para o futuro da vida. Ele disse, eu tenho muitas expectativas. Eu sou hoje o piloto de Fórmula 1 mais considerado no mundo. Sou tricampeão do mundo. Eu sou muito jovem, era de fato. Tem muita coisa pela frente. Aquele moço não sabia, e ninguém sabia, que no dia 1º de maio daquele ano, numa curva no circuito da Itália, em Imola, a sua vida chegaria ao fim. Me parece, eu não posso afirmar, que antes dele partir, ele, me parece, entregou sua vida para Deus. Me parece. Não posso afirmar. Mas quanta expectativa! Jamais! Ninguém podia sonhar que Ayrton Senna, tão jovem, fosse deixar a sua vida aqui. Mas se ele realmente encontrou o príncipe da paz, Jesus lhe deu a paz. Você está buscando paz aonde? Ah, pastor, eu sou tão jovem, o mundo oferece tantos prazeres. Cuidado com isso. Pastor, eu sou tão inteligente, cada vez estou estudando mais. Cuidado com isso. Pastor, eu tenho tantos recursos, cada vez meus recursos aumentam. Cuidado com isso. Pastor, sabe de uma coisa? Eu já tinha desistido da vida. Estou buscando paz nos vícios dessa vida. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Jesus disse, eu dou a minha paz. A paz é de Jesus, gente. Não é do homem. A paz é de Jesus, não é do homem. Recentemente, um homem foi eleito na maior nação desse tempo, do século 21. E ele fez uma promessa de campanha. Eu vou ser eleito num dia, 24 horas depois eu acabo com a guerra. E a guerra está aí. Porque o coração do homem é enganoso. Diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem, enganoso. Mas quando o coração é entregue para Jesus, aí isso de fato acontece. Paz, essa paz que excede todo o entendimento. Eu queria que você considerasse essa noite e com muito afinco considere isso. Que você, se é que você não tem, você precisa da paz de Jesus para mudar o seu viver. Quem muda a sua vida, meu amigo, não é você. Quem muda a sua vida é Jesus. Aqueles discípulos que antes estavam apavorados, agora eles recebem esse sermão de Jesus. A minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração. A minha paz vos dou. Não como o mundo dá. Uma paz verdadeira que Jesus dá. Uma paz que dura para sempre.